Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade no histórico das manutenções que eu fiz no Fusca Verde ao longo dos 5 anos aí que eu tenho o carro. Na vez passada eu falei para vocês da parte de lubrificação, da ignição, o carburador e também a alimentação, bomba de gasolina, essas coisas. Eu não entrei em detalhes do escapamento, porque eu fiz um vídeo especialmente do escapamento e também na revisão do dínamo, que tinha acontecido no meio desse período e que eu também fiz um vídeo especialmente sobre dínamo versus alternador, que vai contar um pouquinho a história dessas duas peças com vocês. Essas duas manutenções foram feitas nessa primeira etapa, foram feitas por mim mesmo, então se vocês acessarem os vídeos vocês vão ver essa história. Dando continuidade, então, depois de todas aquelas manutenções que eu fiz do vídeo 1, eu fui fazendo aos pouquinhos, todo mês eu fazia alguma coisa, e a primeira coisa que eu fiz da segunda etapa aí dessa manutenção foi fazer a embreagem do carro, porque ela estava muito funda, o carro tremia um pouco para sair, ele não tinha muita força, era muito sinal de embreagem fraca. Só que como eu não tinha noção nenhuma dessa parte de embreagem, eu entrei em contato com uma empresa aqui de Campinas, que trabalhava especificamente com embreagem. Eu deixei o carro lá e eles fizeram algumas manutenções e eu realmente paguei um preço baixo comparado hoje. Hoje eu tenho ideia de quanto custa um kit de embreagem, né, nova, porque eu acabei trocando novamente, isso aí a gente vai chegar um pouquinho mais pra frente. Mas na época, quando eu fui fazer essa embreagem, a empresa me cobrou pelo kit instalado, acho que foi R$180 ou R$190. Foi feito também uma retífica no volante, trocou também coifa de câmbio, coxinha de motor, alguns outros detalhezinhos que deu um resultado muito positivo pro carro. O carro ficou mais ágil, ficou espertinho nas saídas, tal, ficou uma delícia de dirigir. Mas depois de algum tempo eu fui descobrir que esse kit de embreagem que essa empresa colocava era recondicionada. Então a embreagem com o tempo ela foi ficando mais fraquinha, né? A gente ia usando tal e já começava de novo, depois de alguns meses, uns 6, 8 meses, o carro começava a dar aquela tremidinha para sair também, mas não tem problema, estava funcionando, então eu fiquei com essa embreagem mais um bom tempo. E para essa manutenção da embreagem eu gastei R$480 entre peças e mão de obra. Além da embreagem, eu também fiz a instalação de uma buzina nova, porque a que veio com o carro não estava funcionando. Gastei R$35 e eu mesmo instalei. E também comprei pelo Mercado Livre o módulo de ignição do Tonela, que deixou o Fusca com uma partida super rápida e mais econômico, e também ele poupou bem a vida útil do platinado. Depois que eu fiz a manutenção da embreagem, né, eu senti que o carro ficou muito firminho, muito esperto, e eu comecei a ficar com bastante confiança no carro, tanto que eu comecei a fazer umas viagens mais longas, não só frequentar encontros, mas também ir para algumas outras cidades. Fui muito para Piracicaba, às vezes dava vontade de comer um peixinho, fui para Águas de São Pedro passear, né? E algumas vezes para Atibaia também, para Bragança Paulista, para comer uma linguiça lá no estádio do Bragantino, que é fantástico. E uma dessas viagens que tinha sido programada era para ir no encontro de Fuscas na cidade de Poços de Caldas, que dá mais ou menos 120 quilômetros de Campinas até lá. O carro chegou bonitinho, fez uma viagem tranquila, mas depois que ele esquentava, eu comecei a ouvir um barulho que parecia um grilo no motor, sabe? Dava uma assobiadinha, mas o carro funcionava normal, não tossia, não engasgava, não perdia potência, nada, né? A gente foi pro encontro, curtiu a cidade, a volta foi meio tensa porque o barulho aumentou, mas mesmo assim o carro andava normalmente. Aí eu fui levar num mecânico que eu tive indicação da minha amiga Anne, que é minha comadre e também tem um Fusca. Levei num outro mecânico, ele teve que descer o motor para olhar isso, né? E foi constatado que os prisioneiros estavam com a rosca folgada. Então assim que o carro entrava na temperatura certa, que ele esquentava, dilatava o prisioneiro e o cabeçote escapava e deixava um vãozinho
E aquele assovio, na verdade, era a perda da compressão. O pistão fazia a compressão e saía pelo vãozinho. Então eu tive que fazer uma retífica nesses prisioneiros, eu acho que foram 4 prisioneiros, 2 de um lado ou 3 de um lado e mais 2 do outro lado. E já que, né, desceu o motor do carro, eu já aproveitei para trocar também os 2 retentores do radiador de óleo, que fica dentro da turbina lá da hélice, né, que faz a refrigeração do motor. E é uma manutenção que tem que ser feita, porque aquele retentor ele resseca e com o tempo começa a vazar óleo no motor, né? E uma boa hora é essa hora que você realmente tira o motor para fazer essa revisão. Então foi feita essa retífica, eu aproveitei também para dar um tapa na lata, o próprio mecânico pintou de preto fosco, né? Fez essa troca, aproveitei também, foi o momento especial de eu comprar também um carburador recondicionado pelo Mercado Livre. Foi um preço bem legal, porque ele já veio todo na regulagem de fábrica para o ano. Eu passei a regulagem, que inclusive é um número de giclê que o próprio Tonella recomenda para os motores 1300, principalmente esses mais cansadinhos. Então foi feita uma manutenção completa dessa retífica, troca arrumar os prisioneiros, troquei o carburador, né? Troquei também esses retentores, fiz a pintura e o motor ficou balinha. Foi uma manutenção também que não ficou barata, visto essa retífica aí, colocar uma nova rosca nos prisioneiros, mas eu nunca mais tive problema desse tipo com o carro. Nessa segunda etapa aí dos ajustes, o mecânico me cobrou R$650 de mão de obra, entre retífica, pintura, regulagens e a instalação e regulagem também do carburador recondicionado, que hoje custa mais ou menos R$150 no Mercado Livre. O carro ficou muito bom, nunca mais tive problema com esse tipo de barulho e ficou muito mais fácil fazer a regulagem, inclusive, do carro no uso diário. E mesmo fazendo todas essas manutenções que eu acabei tendo que fazer no Fusca, né? No histórico desse meu Fusca, toda vez que eu ia viajar, tá? Isso é muito importante, eu checava o óleo para ver se necessitava completar, eu mandava regular as válvulas, fazer aquela regulagem básica, válvula, carburador e o ponto, né? Isso deixava o carro mais econômico, mais ágil e livre de qualquer tipo de falha, certo? Eu fui usando o carro normalmente, sempre assim, gastando com o meu mecânico às vezes 60, 80 reais só para ele dar uma regulada, e o carro ficava fantástico. Nem sempre eu tinha tempo para fazer isso aí no carro, o meu dia a dia acabou ficando um pouco mais corrido, mais confuso, então toda vez que eu programava uma viagem eu levava no mecânico, ele fazia essa regulada rápida e o carro ficava balinha. Com o tempo, eu comecei a sentir necessidade também de fazer algumas melhorias. Um dos perrengues que eu passei com esse carro foi numa viagem um pouquinho para frente ali de Jundiaí, não dava nem 60 quilômetros, e o platinado colou, né? E eu não conseguia identificar, o carro dava partida, mas ele não acelerava, você pisava fundo, ele fazia subia devagar, parecia que não tava todos os pistões funcionando, parecia que não estava dando faísca. Eu consegui chegar de Jundiaí em Campinas, assim, acho que funcionando com 2 cilindros só. Aí chegou em Campinas, o carro não quis mais andar, tinha uns morros para subir. Aí eu chamei meu mecânico, ele foi lá me socorrer e realmente era o platinado que tinha perdido a folga, precisava ser trocado mais uma vez. Então essas pecinhas, platinado, vela, o próprio condensador, muitas vezes o óleo ou o elemento filtrante do carburador, né? O meu ainda é banho de óleo, bem antigo. Isso tudo são manutenções que vocês precisam fazer sempre. Troca de óleo ou completar o óleo cada vez que você sai com o carro da garagem. Por uma questão de segurança e para poupar também dinheiro, caso aconteça alguma coisa, poupar que aconteça alguma coisa mais grave, na verdade, né? E agora a gente chegou no último momento, na maior das manutenções que foram feitas nesse Fusca, que aconteceu por 2 motivos. O primeiro deles foi que o meu dínamo novamente tinha parado de funcionar. Então vocês que assistiram o vídeo
dínamo versus alternador lá que eu fiz para vocês, que eu conto a história, né? Foi quando eu entrei em contato pela primeira vez com o Tonella. Eu assisti um vídeo que ele tinha aberto uma oficina, que é a atual oficina que ele atende os Fusquinhas lá no Shopping Casa, em Santana do Parnaíba, informando para ele o que tinha acontecido, né? Que eu já tinha feito uma revisão no dínamo, tinha trocado a caixinha do regulador de tensão e o carro mesmo assim não estava carregando a bateria, né? E foi quando ele me recomendou fazer a troca preventiva por um kit de alternador mesmo, estilo Bosch, que a gente encontra muito facilmente aí pelo Mercado Livre, por um preço muito bom, enquanto eu não encontrava a peça para fazer a revisão no meu dínamo, né? Então esse vídeo, esse último momento do Fusca, foi o momento já que perfeito. Então a gente conversou a respeito do kit alternador, né? E eu falei também que tinha feito uma embreagem e tal, que a embreagem já não estava muito legal, já tinha sido dado passo lá, que eles chamam, né? Dar uma marcada nela, mas mesmo assim ela estava muito fraquinha. Então ele já recomendou, já fez um pacote lá para mim, para trocar também por um kit de embreagem 0 km, embreagem boa, novinha, além do kit alternador, né? Então foi uma manutenção também mais extensa. Ele trocou a embreagem inteira. A gente fez uma retífica no volante do carro novamente, né, que não tinha sido bem feita. A gente verificou, né? Eu instalei também o kit de alternador no carro, que ficou fantástico. Eu nunca mais tive problema de bateria, isso eu conto para vocês no vídeo lá do alternador. E eu aproveitei também, já que, né, a gente faz aquelas melhorias que a gente vê muito nos vídeos do Tonella, né? Troquei as mangueiras por mangueira Balflex, já aproveitei para trocar novamente o filtro, trocar o óleo, coloquei o Hot Spark no lugar do platinado, já que o platinado tinha dado problema, então eu falei, não quero ter nunca mais problema com platinado no meio da estrada. Porque regular o platinado é muito chatinho, né? Mesmo você tendo aquele calibre de lâminas e tal, ele é muito delicado, então você tem que realmente saber. E o Hot Spark te poupa totalmente disso, é uma peça que não é feita para dar problema, né? Então toda essa manutenção, além daquela regulagem básica que ele faz, que é regulagem de freio, a limpeza e a regulagem de carburador, de ponto, válvula, né? Toda a mão de obra. Foi uma manutenção bem completa que o Tonella fez. Eu fui muito bem atendido por ele e pela Bianca. São pessoas assim, muito gente boa mesmo, sabe? A gente conversou muito, almoçamos juntos num pesqueiro que tinha lá também, porque eu acabei tendo que ficar lá no shopping enquanto estava sendo feita a manutenção. E foi muito bom. Foi a última grande manutenção que eu tive que fazer no Fusca. E hoje ele está 100% confiável, desde que se mantenha aquela manutenção preventiva toda vez que eu vou fazer uma viagem. Então, troca de óleo ou completar o óleo, regulagem de ponto, regulagem de carburador e limpeza, regulagem da folga das válvulas. Então o carro nunca me deixou na mão, nunca me deixou na mão. Em relação aos custos, eu vou passar a tabelinha mais ou menos do quanto que eu gastei com Tonella, porque eu não lembro de todos os detalhes, mas só para vocês terem uma noção. E essa manutenção que eu fiz no Tonella, eu gastei mais ou menos R$ 1.800, sendo que de mão de obra ele me cobrou mais ou menos R$ 800, e o resto foram peças que eu comprei pelo Mercado Livre mesmo, pagando parcelado no cartão. Então no final, apesar de ter sido uma das manutenções mais caras que eu fiz no Fusca, o resultado foi fantástico. Eu paguei tudo bem parceladinho e acabou não me pesando. Eu não estou nem um pouco arrependido de ter feito nenhuma dessas melhorias no carro. O carro hoje está extremamente confiável e muito gostoso de dirigir. Hoje o meu motor está 100%, tá? Depois de todo esse histórico de manutenção que eu fui fazendo ao longo dos anos, eu tenho um motor completamente confiável. Eu consigo hoje fazer algumas viagens pequenas, eu não faço viagem muito curta até por uma questão de conforto, né? Mas ele não me deixa na mão de jeito nenhum. É claro, toda vez que eu vou pegar a estrada,
eu levo no meu mecânico, ou eu dou uma regulada geral, e é aquela regulada básica: válvula, carburador, limpeza e regulagem, regular o ponto, né? E fazer aquela regulagem fina do carburador. Coisa que eu gasto às vezes 60, 80 reais e que me deixam bem tranquilo. A próxima etapa de manutenção é realmente fazer o motor. Hoje eu não tenho essa necessidade, porque o motor funciona bem, não fuma, não bate. É um motorzinho original ainda que não foi aberto, está hoje com 145 mil quilômetros. Mas em breve, quando houver necessidade, eu vou fazer um upgrade nele. E aí eu fico sempre naquela dúvida. Será que eu mantenho ele 1300? Será que eu já faço um upgrade para 1600 ou para um 1500 de carburação simples, né? Para dar uma cara de motor original, mas com um pouquinho mais de qualidade, um pouco mais de desempenho, ou se eu vou manter mesmo o motor 1300 original e me aventurar como meus pais ou meu avô nas estradas aí, tendo uma experiência completa de como é dirigir um carro antigo com as características originais dele. Enquanto eu não tenho essa necessidade, eu posso ficar sonhando, planejando, para enfim programar e decidir quando for a hora de fazer essa manutenção maior. Muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos e até a próxima!